só não, Lu. Perdão. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre permaneça conosco, nos abençoando, né, abrindo as nossas mentes para o entendimento do seu Evangelho. Como o Rui já falou, mês novo, capítulo novo, e depois da misericórdia, o perdão, vem então o amor. Né? E esse capítulo começa aí com a passagem do Evangelho de Mateus, que tem também no Evangelho de Lucas e de Marcos, onde os fariseus vão lá perguntar para Jesus, né, qual seria o maior mandamento da lei. Jesus, então, responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. E, em seguida, fala, ó, e tem um outro aí, o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que nós podemos entender desse ensinamento de Jesus? Que a gente relaciona, né? Amor a Deus, amor ao próximo, amor a Deus, né? Ele diz, é semelhante, né? Então, é a mesma coisa. Amar a Deus é amar ao próximo, e amar ao próximo é amar a Deus. Se resume nisso, esse mandamento maior, como intitula aí no Evangelho. Será que, à medida que eu amo a Deus, eu amo o próximo, e à medida que eu amo o próximo, eu amo a Deus? Porque, bem simples, né? Eu amo Deus, eu amo o próximo, eu amo o próximo, eu amo Deus. Agora, é só isso que Jesus quer colocar para a gente? É só essa questão do amar, né, direcionando o amor ao próximo? Vamos ver detalhadamente. Eu vou ler aqui para a gente ver detalhadamente. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Bom, aqui ele diz claramente, nesses dois mandamentos. E ele diz o segundo, que é semelhante ao primeiro. Ele diz semelhante. Ele não disse igual. Né? Ele não disse igual. Ele disse semelhante. Se é semelhante, é porque tem alguma diferença. Então, a gente já entende que não se resume a amar ao próximo. Amar a Deus não é simplesmente amar ao próximo. Né? Ele deixa bem claro. O primeiro, maior, ou seja, o mais importante é amar a Deus. Tá? Mas aí tem um segundo que é semelhante a ele, que é amar ao próximo. E quando fala em amar ao próximo é simples para a gente entender, né? Eu amar a humanidade, porque toda a humanidade é meu próximo. Nós somos os próximos um do outro. Né? Então, quando eu amo o meu próximo, eu estou amando todos aqueles com quem eu convivo nesse plano, né? À distância ou próximo. Mas, e quando fala amar a Deus? O próximo, eu olho aqui ó, na tela, eu olho a fisionomia de cada um, falo o nome, já me vem à mente aquela imagem da pessoa. E amar a Deus? Como Jesus nos coloca, né, nos fala para amarmos algo que nos é incompreendido, que nos é inabordável, que nos é imensurável. Amar o quê?
Nós não temos a ideia da natureza de Deus. Deus é a inteligência suprema, criador de todas as coisas. Vamos tentar mentalizar essa inteligência. Nós não temos essa capacidade devido à limitação ainda da nossa inteligência. E Jesus diz amar a Deus. É o mandamento, ele não diz nem o maior mandamento, ele diz o mandamento maior, que já dá um sentido ainda mais amplo. E desvincula um pouco o amor a Deus de simplesmente amor ao próximo. E aí a gente fica perguntando, como? Como então, o que Jesus está querendo falar? Como nós vamos amar a Deus? E aí, gente, onde tem pergunta, tem que ter resposta, né? E a gente vai procurar resposta para essas perguntas aonde? Na literatura espírita. E foi exatamente o que a gente fez. E encontrei em três textos. Primeiro, no livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, no texto número 200, tem o seguinte trecho. Agradeça a Deus a tua existência. Louva-o mediante uma vivência sadia. Exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. Agradeça a Deus tua existência, louva-o mediante uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, sede perfeitos, tem uma mensagem do Espírito Lázaro, na instrução lá, né? Intitulada O Dever, onde ele diz o seguinte: o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e ama as criaturas mais do que a si mesmo. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas. Olha, a palavra dever, a Joana coloca, né? Por meio dos deveres retamente cumpridos. Demonstra o seu amor a Deus por meio dos deveres retamente cumpridos. E Lázaro nos diz que quem cumpre o seu dever ama a Deus mais do que qualquer coisa. Como Jesus falou, acima de todas as coisas. É acima das outras criaturas. Então, o dever, o cumprimento do dever. Qual o dever? O que é o dever? O dever, segundo o dicionário, é a obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, né? Seria o conjunto das nossas obrigações. Mas, Emmanuel, no outro texto, no livro Pensamento e Vida, psicografia do Chico, ele descreve o seguinte: o dever define a submissão que nos cabe a certos princípios, estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos pelas leis de Deus. O cumprimento das leis de Deus. A submissão. E essa submissão a Deus, gente, não é algo de se humilhar, não é algo de se fazer pequeno. A submissão a Deus é a aceitação de Deus como Criador, nós, criatura, essa natureza, esse mundo, esse ar, esses mares, rios, florestas, essa fauna maravilhosa que tudo fez em nosso auxílio, em nosso benefício. E aceitar é nos submetermos a ele, não para dizer tudo bem, foi Deus que quis assim. Não.
É com a razão e com o coração. É através da fé raciocinada que nós vamos desenvolver os nossos deveres, nos colocando nessa submissão de aceitação plena de Deus. Uma fé firme, uma fé ativa, uma fé raciocinada. Mas o Emmanuel continua. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traça a responsabilidade. Olha só, é a nossa ação no bem. É Deus nos chamando a responsabilidade de agir no bem. Por quê? Para a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina. É por ordem, por harmonia. Por isso nós temos que cumprir as leis de Deus. Por que nós estamos nesse mundo tão banalizado, com guerra, com ódio, com tanto sofrimento? Porque nós não estamos cumprindo as leis de Deus. Deus estabeleceu as suas leis exatamente para que a sua obra se evoluísse, se desenvolvesse em plena harmonia, visando o nosso próprio aperfeiçoamento. É amar a tudo, é amar a todos, é aceitar com simplicidade, sem ficar questionando. É cumprir o nosso dever. Simplesmente cumprir o nosso dever. Então, nós podemos, inclusive, levar, né, a refletir como o amor a Deus se identificando com o culto ao dever. O amor a Deus se identificando com o compromisso na retidão de caráter, se identificando com uma atitude responsável e a priorização dos princípios éticos. Então, é esse amor a Deus que Jesus coloca, não é simplesmente com amor ao próximo. É observar tudo isso. Tudo isso vai nos levar ao entendimento desse amor a Deus, ao cumprimento desse amor a Deus. E o amor ao próximo? Onde é que fica o amor ao próximo? Como é que eu amo o próximo? Dispensando ao meu irmão todo tratamento igualzinho, o mesmo tratamento que eu gostaria que tivessem comigo se eu estivesse no lugar dele, em qualquer situação. É desejar ao meu irmão tudo aquilo que eu almejo para mim. Eu me alegrar com as conquistas, com as realizações, com a alegria do meu irmão. Isso é amor ao próximo, né? Nós devemos nos colocar sempre no lugar do outro, procurando dispensar a ele as mesmas atenções que eu gostaria que me dispensassem se eu estivesse na mesma situação. É olhar para ele e atendê-lo não só nas suas alegrias, nas suas realizações, mas também consolá-lo nas suas dores e aflições. Isso é amor ao próximo. O próximo que também está em processo evolutivo. E nós não estamos sozinhos, estamos uns com os outros e juntos com Deus. É buscar na harmonia da obra divina o nosso aperfeiçoamento. Por isso, a essência do amor é tão fundamental. E é por isso que Cristo nos coloca a importância de nos pormos no lugar do outro. E ele exemplifica aí nesse capítulo com a parábola dos credores e dos devedores. Que é aquela parábola onde o rei, tentando se acertar com seus servos, chama os servos para conversar. O primeiro que vem é um que está devendo 10.000 talentos. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro que ele devia para o Senhor. Aí ele chega, cadê o dinheiro para pagar? Não tem, Senhor. Então, vende a família, vende mulher, filho, vende os bens para poder pagar. Ele cai de joelhos e pede ao Senhor, pede ao rei, tende paciência, tende compaixão, eu vou lhe pagar tudo, tende paciência comigo que eu lhe pago.
E vendo o servo naquela situação, o rei teve compaixão dele e falou: levanta e vai, sua dívida está perdoada. Olha que alegria, né, gente? Ter uma dívida imensa perdoada. Só que aquele servo sai, ainda nos corredores do palácio, né? Vem um outro servo. E quando ele olha para ele, ele vai na garganta e diz: paga-me tudo o que me deves. Porque aquele companheiro lhe devia 100 dinheiros. É bem pouco. Ele devia centenas de milhares de reais para o rei. E aquele companheiro lhe devia ali alguns trocados, uns 100, cento e poucos reais, mais ou menos, só para a gente ter uma noção. Aí o companheiro cai aos pés e fala: meu irmão, tende paciência comigo, que eu vou lhe pagar o que te devo. Mas ele não teve. Levou aos guardas e mandou que o prendesse até que pagasse tudo. Mas aquilo não ficou despercebido. Todos os servos ali em volta viram e foram, então, contar para o rei. Ó, gente, fofoca é coisa antiga, hein? Eles correram e foram lá falar para o rei o que viram. Mas tem um lado positivo da fofoca. Olha só, o rei, então, mandou chamar aquele servo. E quando chegou, falou: servo mau, eu tive compaixão de ti, perdoei a tua dívida. Não era hora de você fazer a mesma coisa com o teu irmão? Tudo bem. É daquele jeito que você quer ser tratado? Chamou o verdugo, entregou o servo e falou: prenda-o até que me pague até o último centavo. É assim que vai acontecer. Se eu ajo desse jeito, eu vou estar mostrando como eu gostaria de ser tratado. E não é assim, uma vez só. É em todo momento. É esse amor, essa dedicação, como o rapaz do vídeo, das imagens que o Rui colocou, né, olhando as necessidades do outro, que abre a sua carteira e vê que tem muito pouco, mas ele compartilha. Então, essa é a questão do amor. Esse é o jeito de tratar o nosso próximo. Mas não é fácil. Né? A gente sempre tem essa colocação. Ainda somos imperfeitos. Não é fácil. Não tem esse negócio de ser imperfeito. Nós somos perfectíveis, estamos em processo de aprendizado. É claro, nós temos que ter um nível, vamos chegar num nível de cumprir esse amor. E aí nós temos que ter em nós, desenvolver em nós, para chegarmos a esse ponto, duas virtudes essenciais: a caridade e a humildade. A caridade, porque ela nos ensina a esquecermos de nós mesmos em favor do nosso próximo. E a humildade, porque ela nos liberta das vaidades humanas, nos aproximando uns dos outros como irmãos. Livre das vaidades, da minha pompa, eu consigo ver claramente a irmandade em toda a humanidade. Então, pela prática da caridade, eu vou combater o egoísmo e pelo exercício da humildade, eu vou me libertar do orgulho. Então, com a prática da caridade e o exercício da humildade, nós nos libertamos do egoísmo e do orgulho. E, gente, libertos do egoísmo e do orgulho, nós temos condição para entender muito melhor o que são as coisas de Deus e as coisas do mundo. Compreender, né, o que Jesus traz de ensinamento nessa passagem do item 5 ou 6, né, do Evangelho, do item 5, onde ele fala: dai a César
o que é de César. O que ocorre aí nessa passagem, gente? Os fariseus, né, os judeus ali, estavam muito irritados com os romanos, porque lhe impuseram, não só dominaram o seu reino, mas lhe impuseram impostos, e tinha que se pagar o imposto a César. Eles viviam sobre a lei mosaica, né, e a religião era muito forte. Então, eles fizeram dessa questão uma questão meio que religiosa, e tentavam, digamos assim, eliminá-la pela prática da religião. E, ao mesmo tempo, eles queriam pegar Jesus, mostrar que Jesus não era tudo aquilo que muita gente estava dizendo. Então, vão alguns doutores da lei, junto com alguns herodianos, e chega lá e pergunta. E eles eram tão espertos que chegaram enaltecendo, né? Mestre, sabemos que ensina a verdade e mostra o caminho a Deus, né? Vendo os homens com igualdade, coisa e tal. Dize-nos, então, é lícito pagar o imposto a César? Gente, olha para quem que eles foi perguntar isso. Para o Cristo, para Jesus, que vê o nosso pensamento, ouve o nosso pensamento. Jesus não teve dúvida, sabia que era uma armadilha, mas pediu, traz aqui, com qual moeda você paga o imposto? Deram para ele a moeda. Ele olhou, de quem é esse rosto? De César, Senhor. Olhou do outro lado, de quem é essa inscrição? De César, Senhor. Então, vamos dar a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Quando que Jesus respondeu isso, eles ficaram maravilhados, ficaram encantados. Como diz assim, a gente fala no popular hoje, né? Jesus quebrou as pernas deles com essa resposta. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Se Jesus falasse, não é lícito. Então, iam entregá-los para a autoridade, né? Olha, está pregando contra você, Herodes. Se Jesus falasse, é lícito, eles iam colocar o povo judeu, contra Jesus. Mas Jesus simplesmente desarmou. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não podemos misturar isso aí. É óbvio, gente. As coisas materiais são deste mundo e devem ser observadas e respeitadas. Nós aqui temos necessidades. Precisamos trabalhar, precisamos comprar o nosso alimento, a nossa moradia, o nosso vestuário. Temos toda uma bateria de gastos. Quem não tem conta para pagar? Quem não tem compromisso a ser honrado? São as leis da sociedade, são as leis humanas que nós devemos cumprir. É César, isso é César. Mas nós temos que ver o lado espiritual. As coisas espirituais que vão dizer respeito, tá, à nossa preparação para a vida futura, a nossa evolução enquanto espírito. São as coisas de Deus. E como nós vamos desenvolver as coisas de Deus? Ora, cumprindo o que a gente acabou de estudar, de falar. O maior mandamento maior que é amar a Deus e amar ao próximo. Porque quando ele fala a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, isso não é algo limitado e restrito ao que é matéria e que é o espírito simplesmente. Não é restrito e absoluto. Ele fala, né, é consequência desse ensinamento, porque quem ama ao próximo, quem ama a Deus, sabe distinguir. Ele vai conseguir distinguir o que é de César e o que é de Deus. O que é matéria é da matéria. O que é do espírito é do espírito. Então, quando nós desenvolvemos em nós as virtudes de caridade, de humildade, né, e chegamos ao ponto de estarmos amando ao próximo e amando a Deus no cumprimento dos nossos deveres, na observância das suas leis, né, na observância e no cumprimento das suas leis,
nós vamos estar distinguindo esse plano físico do plano maior. Então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter um equilíbrio, nós não podemos cair no fanatismo. Ah, é só trabalho, 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 compra, 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 conquista, 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 e um desespero, e tem que fazer viagem, tem que fazer aquilo. Nunca tem tempo, às vezes nem para uma prece, nem para falar obrigado, Senhor. E se vier alguém, não, não vai. Não. E também não podemos cair no fanatismo religioso, de achar que tudo é ali na igreja, tudo se resolve na igreja, tudo é da vontade de Deus. Não, gente, isso também está errado. O que Jesus nos ensinou? Faça a tua parte, que da minha eu ajudarei. Não é? Então, nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter um bom senso para bem cumprirmos as nossas obrigações terrenas e espirituais. E é isso aí que nos mostra esse começo do Evangelho. O mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas, é o cumprimento dos deveres, que é exatamente a aceitação e cumprimento das leis divinas, plenamente. O segundo, que é semelhante a esse, amar ao próximo como a nós mesmos, fazer ao outro o que gostaríamos que fizéssemos a nós. Estaremos vivendo a matéria enquanto aqui tivermos, obedecendo às leis da matéria. Estaremos nos preparando para melhor viver no plano espiritual. E aí, fica aqui duas colocaçõezinhas curtas de André Luiz para a gente refletir, né? O André Luiz diz assim: dizes muitas vezes que é impossível amar. Não é impossível atender à recomendação de Jesus. Basta que lutes contra o ódio e assim, ainda que não percebas, teu amor está nascendo. Amor é luz. Contudo, se ainda não guardas o sol no coração, pelo menos cultiva a chama humilde, esparzindo em torno de ti a claridade que puderes, em nome de Jesus. E quanto a César e a Deus, ele diz o seguinte: o caminho da virtude, segundo Jesus, é acatar as leis humanas sem esquecer o código divino. Contudo, há muita gente correta que está de acordo com César, mas que ainda desconhece o compromisso com Deus. Que a gente seja capaz de jamais esquecermos esse compromisso, que tenhamos em nós plena sabedoria e equilíbrio para sabermos distinguir o que é de César e o que é de Deus. E poder olharmos para o nosso próximo e ter a certeza de que se eu bem o vejo, eu vejo Deus nele e também em mim. Que a paz fique com todos nós, que a nossa noite, a nossa semana seja repleta de paz e de bem. Bom, Lu, muito bom. Acho que assim, nesse momento, né, é um mergulho, ou melhor, um olhar de frente para o espelho. E lá vai ter eu mesmo. Eu mesmo. E aí fica sempre a pergunta, né? O primeiro passo. O quanto eu me amo? O quanto eu estou bem? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. E às vezes a gente fica na busca de suprir para o outro aquilo que a gente não tem. Então, talvez a busca inicial é a busca por si mesmo. Não sei se alguém quer, né, comentar, participar, por favor.
Quanto mais vocês participam, mais a gente aprende. Não se esqueça disso, viu? Traga uma história, uma dificuldade. Opa, aí, Elisete, por favor. Boa noite, meus queridos. Eu estou lendo um livro chamado Psicoterapia e Sentido da Vida, do Viktor Frankl. Não é da doutrina, mas é como se fosse, porque o que é, simplesmente, né? Então, ele fala ali sobre uma citação, no livro dele ele faz uma citação de Goethe, que é: como pode uma pessoa conhecer-se a si mesma? Nunca pela reflexão, mas sim pela ação. Tenta cumprir o teu dever e logo saberás o que há em ti. Mas o que é teu dever? Aí ele responde ele mesmo: a exigência do dia. Então ele resume, né, o dever como sendo a exigência do dia. E isso, se a gente parar para pensar, né, a gente vai identificar que nos deveres do nosso dia a dia, nem sempre a gente está disposto a cumpri-los. A gente olha, acha que é pesado demais para o nosso ombro, ou a gente olha tentando abarcar mais do que o do dia. E aí, por isso, Jesus falou: a cada dia o seu mal. Então, por isso, Goethe define, né, as exigências do dia. É estar no local, na hora, no acontecimento daquele momento exato. E cumprir, e realizar. Rui gosta sempre de falar que é uma ação, é um movimento, né, Rui? Então, o cumprimento do dever. Mas que dever é esse? As exigências do dia. Eu achei que era bastante pontual isso aí, bem de acordo com o que a Lu trabalhava sobre a questão do dever. Rui, me foi perguntado uma vez, né, qual seria então a diferença de amor e caridade, porque essa passagem de Paulo tem ela falando, né, se eu não tiver caridade e também se eu não tiver amor, que foi o texto original. E que me inspiraram do alto, com certeza, e eu coloquei e fiquei com isso para mim. O amor é o sentimento, é a emoção, é o coração. A caridade é esse sentimento em prática, vem com a razão e a vontade. Né? Então, na verdade, é um só. O coração
é o altar, né? O nosso corpo é o altar do nosso espírito, a razão, o nosso cérebro. E o nosso coração é o altar do amor. Então, nós temos que estar ali voltado, amor e caridade. Porque não tem como ter amor ao próximo se não tiver caridade. Porque a caridade não é só esmolar, né? A caridade é ouvir, a caridade é um sorriso, é um boa noite, é um bom dia, tudo bem. Um olhar para o outro, e se o outro chorar, deixá-lo chorar. Esse negócio de, chora não, é homem. Não, para que Deus nos deu lágrimas? Para chorar, sim. Seja de tristeza ou de alegria. Faz parte do nosso processo evolutivo. Né? Bom, no princípio a Lu falou sobre Deus, que a gente não compreende Deus. E é verdade. Nós ainda não temos condições de entender Deus. Mas nós já podemos ter algumas noções. Porque, veja bem, se a gente prestar bem atenção, Deus preparou um mundo todinho para depois colocar a gente aqui. Ele deu tudo que a gente precisava. Não tinha como ele criar o ser humano antes dele dar um lugar para a gente morar, água, comida, ter as condições. Então, aí já está a bondade de Deus. Ele não simplesmente criou e se vira. Mais do que isso, apesar de nós termos sido criados simples e ignorantes, ele nos deu a semente do bem, que nós chamamos de consciência. Todos nós, quando fazemos alguma coisa errada, a gente sabe que errou. Tanto sabemos que a maioria das coisas erradas que nós fazemos escondido. Nós não temos coragem de fazer em público. A gente faz escondido. E a gente não sai divulgando o que fez, não. Mais do que isso, Deus nos deu um anjo guardião. Então, nós não estamos abandonados. Tem alguém que está cuidando ali da gente. Mais do que isso, nós temos os nossos amigos, encarnados e desencarnados, que estão ali lutando para que a gente vá para frente. Então, veja como Deus é maravilhoso. Eu não entendo Deus. Mas por tudo que a gente observa, ele, além de um pai super amoroso, ele é super cuidadoso. E ele nos deu o livre-arbítrio. Por quê? Para a gente não ser marionete dele. Nós não fazemos o que ele quer que a gente faça. Ele nos dá a escolha, ele dá a chance da gente crescer pelos nossos méritos. Aí eu fico pensando assim, e todas as leis que ele deu, a lei do progresso é a lei que, assim, que eu acho mais emocionante, porque mesmo que eu erre muito, mesmo que eu persista no erro durante muito tempo, uma hora eu vou cansar. Eu vou dizer assim, não aguento mais. Não aguento mais essa minha vida. E eu vou mudar. Então, a gente não entende o universo. A gente não entende muita coisa. Mas só da gente perceber, como diz assim, a obra de Deus, a gente entende que Deus é algo maravilhoso. E que o mais importante, eu sempre considero Deus, Jesus e todos os espíritos como Jesus, como se fosse a nossa torcida. Eles estão lá, sabe, esperando que a gente faça o certo. Que eles estão dando todas as condições para que a gente melhore.
que eles nunca desistem da gente. E que muitas vezes, na maioria das vezes, somos nós que nos afastamos de Deus. Ele nunca larga da nossa mão. Então eu fico pensando assim, tudo bem, nós não entendemos Deus, mas nós devemos ser gratos. Nós devemos ser muito gratos, porque mesmo na nossa hora mais horripilante, nós não estamos sozinhos. Ele está do nosso lado e está mandando uma porção de bons espíritos, que uns chamam de anjos, para nos ajudar. Então eu fico pensando assim, um dia eu vou entender, um dia eu vou, mas por enquanto sou muito grata. Sou muito grata, porque nas minhas horas mais negras eu sabia que eu não estava sozinha. Teve época que eu talvez não soubesse, eu pensasse que eu estava sozinha. Mas por enquanto, já nessa existência, eu sei que além de Deus, dos bons espíritos, eu tenho bons amigos, que são as pessoas que Deus colocou no meu caminho para me ajudar. É isso. É isso. Gente, Deus é e pronto. Deus é e pronto, né? Falar nele não precisamos explicar nada. Não precisamos explicar nada, só lembrar. Ele é e ele está em todos nós, todos os momentos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos imaginar o Mestre Jesus